Olá! Na edição de hoje você confere uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o direito a uso capião de bens imóveis. Conheça no programa quais são os requisitos para a concessão desse direito, a repercussão geral reconhecida pela Corte e ainda as modalidades previstas em lei para o reconhecimento da uso capião de bens móveis e imóveis. Tudo isso a partir de agora no programa Grandes Julgamentos do STF. A Constituição Federal, no artigo 183, ela determina que aquele que possuir como sua uma área urbana de até 250 metros quadrados, com posse mansa, pacífica e ininterrupta, pelo período de 5 anos, não sendo proprietário de outro imóvel urbano ou rural, ele pode ir à Justiça e pedir que se declare a condição dele de proprietário e ele vai adquirir de modo originário aquela propriedade. A uso capião é uma palavra do gênero feminino. É um termo originário do latim uso capio e significa adquirir pelo uso. É o direito de propriedade que um cidadão adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel pelo uso deles por um determinado tempo. Mas, para que esse direito seja reconhecido, é necessário que sejam atendidos determinados pré-requisitos previstos no Código Civil e na Constituição Brasileira. Você vai adquirir o domínio da área se você cumprir os pressupostos estabelecidos em lei para aquela modalidade de uso capião ao qual eu me enquadro. Por exemplo, o uso capião especial urbano, que é estabelecido no artigo 183 da Constituição Federal, artigo 1240 do Código Civil e artigo 9º do Estatuto das Cidades. Todos eles têm uma redação muito semelhante, para não dizer igual. Ali se exige que, além da posse mansa, pacífica e ininterrupta, que o tamanho daquela área ocupada pelo possuidor não seja maior do que 250 metros quadrados. Só isso? Não. Que o cidadão utilize aquilo como moradia sua e de sua família. Olha aí mais um pressuposto. E aí, resolveu? Não. Ele tem também que não ser proprietário de outro imóvel. Porque a ideia desta modalidade de uso capião especial, do qual nós estamos falando, que ela atinge o fim social da propriedade. A legislação brasileira prevê 5 modalidades de uso capião de bens imóveis. Uso capião ordinária, que é caracterizada pela posse de maneira pacífica e sem oposição do proprietário e depende de justo título e da boa-fé. Uso capião extraordinária, a posse que ocorre sem violência e oposição do dono e que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 anos. Uso capião especial, aquela que pode ser urbana, individual ou coletiva ou rural. Uso capião de bens móveis, quando a pessoa pode acrescentar a posse dos seus antecessores à sua posse. E a uso capião familiar, também conhecida como uso capião por abandono de lar, que só poderá ser pedida por pessoas que se separaram. Se eu for para outras modalidades, como o extraordinário, o prazo deixa de ser 5, passa a ser 15 anos. Eu adquiro independente de justo título e de boa-fé. Posso reduzir esse prazo de 15 para 10 anos se eu fizer essa propriedade cumprir com o tal do fim social, tornar aquela área como produtiva, estar residindo ali com minha família. Esse prazo pode ser reduzido de 15 para 10 anos. Eu tenho também uma outra modalidade de uso capião, que são em 10 anos, que é o chamado uso capião ordinário, que esse prazo é de 10 anos, mas eu dependo de ter um justo título e estar naquela posse de boa fé. Como assim? Eu ignoro que aquela área pertence a uma outra pessoa. Eu comprei uma área, escriturei, averbei essa minha escritura no cartório de registro de imóveis, fiz tudo como manda a lei, paguei, adquiri de boa fé. Só que quem me vendeu tinha um vício lá atrás, naquela escritura, que ele cometeu um equívoco no cartório, que aquela escritura ele não poderia ter transferido para mim. Então, se eu estou naquela área pelo prazo estabelecido na lei, como disse, com o justo título e com a boa fé, eu vou adquirir por uso capião.
E apesar das várias espécies da usucapião, conforme você acabou de conhecer, o julgamento no plenário do Supremo se refere à modalidade usucapião especial urbano. O caso concreto foi discutido a partir da análise de um recurso extraordinário apresentado por um casal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Eles haviam perdido a causa no Tribunal de Justiça do Estado, então recorreram mais uma vez aqui ao plenário do Supremo, desta vez por meio de um RE, para tentar a usucapião de um terreno onde tem a posse desde 1991. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o pedido da usucapião foi rejeitado porque a lei municipal não permitia o registro de imóveis com metragem inferior a 360 metros quadrados. Já no Supremo, o recurso foi provido para reformar o acórdão e conceder a usucapião com novo registro de propriedade do imóvel com a metragem de 225 metros quadrados, desconsiderando, nesse caso, a restrição imposta pela lei municipal. E diante de um tema recorrente no Poder Judiciário, o plenário do Supremo resolveu reconhecer a repercussão geral dessa matéria, o que significa na prática que a orientação adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal deverá, a partir de agora, ser seguida por todas as instâncias do Poder Judiciário, inclusive na esfera administrativa. O Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito a usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos da respectiva área em que situado o imóvel, a dimensão do lote. O único vencido neste ponto foi o ministro Marco Aurélio, que não reconheceu a repercussão geral da matéria. Veja daqui a pouco, no próximo bloco, os votos dos ministros do Supremo no julgamento deste recurso extraordinário. Até já! Os requisitos constitucionais para uso capião de imóvel urbano se sobrepõem aos de norma infraconstitucional. No caso concreto, o plenário do Supremo permitiu que um casal conseguisse a uso capião de um terreno com área inferior ao módulo mínimo exigido por lei municipal. No caso, a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Acompanhe. Mesmo que a norma do parcelamento urbano daquele município diga que aquela área é de 300, 350, 400 metros, o que vai prevalecer a partir deste entendimento, o que está prevalecendo neste entendimento do Supremo, é que ele vai adquirir por uso capião sim, porque aquele direito é assegurado constitucionalmente. O casal perdeu o processo nas instâncias inferiores gaúchas porque a metragem solicitada de 225 metros quadrados seria inferior ao módulo mínimo no município, que é de 360 metros. A Constituição, porém, permite a uso capião de imóvel urbano de até 250 metros quadrados. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator Dias Toffoli, que em dezembro do ano passado já havia votado a favor da uso capião. A discussão foi retomada no fim do mês de abril, com o voto vista do ministro Marco Aurélio. O ministro foi favorável ao uso capião, mas solicitou que não fosse emitida matrícula própria no registro de imóvel para que o casal se tornasse proprietário de uma fração ideal do terreno. A prevalecer o provimento do recurso sem qualquer adendo, daí a tentativa de conciliar valores, será colocada em segundo plano a organização do solo, no que essa organização evita a favelização, surgindo duas matrículas no registro de imóveis. Uma relativa ao novo domínio, considerados os 225 metros quadrados usucapidos,
e outra matrícula dos 35 metros quadrados que sobejarão com menosprezo às normas, às posturas municipais. É esse o ponto a merecer atenção maior do colegiado, o qual justificou, inclusive, o pedido de vista que fiz. Se assim não for, far-se-á tábula rasa dos citados preceitos dos artigos 5º, inciso 13, 182, cabeça e parágrafo 4º do diploma maior, em prejuízo do interesse coletivo. Qual solução proponho para o caso? É preciso distinguir a norma que disciplina a aquisição do domínio, constante do artigo 183 da Carta Federal, daquelas que regem a utilização da propriedade, ou seja, o exercício do direito real, como as disposições constitucionais relativas à função social da propriedade e todo o arcabouço infraconstitucional que regula o ordenamento do espaço urbano. O direito de propriedade é um direito muito forte, muito bem assegurado constitucionalmente, nas legislações infraconstitucionais, é um direito regulamentado e seguro. Porém, não é um direito absoluto. Aqui, o que o legislador pretende é que a propriedade, ela deve ser utilizada, você deve ter a propriedade, mas aquela propriedade também deve atingir o seu fim social. Se eu tenho uma propriedade, essa propriedade rural, por exemplo, ela é improdutiva, ela não está adquirindo o fim social da propriedade. A ideia de uma propriedade rural é ter a sua área de preservação de meio ambiente, mas também produzir o milho, produzir a soja, o algodão, tudo aquilo que a sociedade precisa para viver. Se ela não produz absolutamente nada e o cidadão está adquirindo área para uma mera especulação, sem permitir a sua utilização para absolutamente nada, eu vou dizer que essa área não está atingindo o seu fim social. Entendeu que... No voto, o ministro Dias Toffoli não considerou a lei local inconstitucional, mas entendeu que, no caso, deveria prevalecer a Constituição Federal. A questão colocada, com fundamento na lei local do município de Caxias do Sul, o acórdão recorrido entendeu que, apesar de provada a posse mansa, pacífica, preenchidos todas as formalidades processuais e materiais, em favor do possuidor de 225 metros quadrados, portanto, dentro do módulo da Constituição Federal para a uso capião especial urbana, do artigo 183, entendeu que não poderia julgar procedente a ação de uso capião, porque o módulo no município seria de 360 metros quadrados. Eu voto no sentido de dar provimento, porque preenchidos os requisitos constitucionais da usucapião especial urbana, não afasto a legislação local, ela continua existindo no município e aplicável ao município, não declaro nada inconstitucional. Acontece que aqui se prevalece o que diz a Constituição Federal. Provada aquela ocupação mansa, pacífica, de até 250 metros quadrados por pelo menos 5 anos, citados todos aqueles que numa ação de uso capião, que é bastante formal esta ação, não é uma ação simples, uma das mais difíceis, mas as mais complexas, a ação de uso capião, tudo isso foi preenchido. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Celso de Mello deram provimento parcial ao pedido. Eles acompanharam em parte o voto do relator, ministro Dias Toffoli, porque sugeriram que a primeira instância observasse melhor se a concessão da uso capião preencheu todos os requisitos previstos em lei. Os dois ficaram vencidos nesse ponto. Concordo com a tese jurídica, ou com as teses jurídicas firmadas no voto do ministro Dias Toffoli, no sentido de que a legislação infraconstitucional não pode paralisar a incidência de uma norma constitucional, no caso, o artigo 183. De modo que eu o acompanho nessa parte. Minha única divergência não é quanto à questão de direito, é quanto à questão fática.
é que eu acho, e estive vendo novamente, a sentença de primeiro grau, ela se limitou a entender incabível a postulação de uso capião por encontrar óbice nesse módulo mínimo de parcelamento da legislação municipal. A sentença de primeiro grau, com todas as vênias, pelo menos tal como eu a li, ela não aferiu os outros requisitos do artigo 183. Portanto, eu não consegui saber da sentença e do acórdão que a manteve se os demais requisitos foram preenchidos, como, por exemplo, posse sem oposição, prazo de 5 anos ininterruptamente, finalidade para moradia ou da família e inexistência de propriedade sobre outro imóvel. Se pegarmos o acórdão, logo na primeira página, a primeira frase, o primeiro parágrafo do acórdão diz o seguinte: a sentença de folhas tais julgou improcedente o pedido de uso capião especial ajuizado por Arley José Zanardi e Raquel D'Agostini Zanardi, eis que não comprovado o preenchimento de todos os requisitos atinentes à espécie, tendo em vista, agora vem a explicação, que o imóvel pretendido uso capir possui área de 360 metros quadrados superior ao permitido em lei, que é de metragem igual ou inferior a 250 metros. Então, o próprio acórdão aqui, logo de início, na parte vestibular, preambular, ele circunscreve a questão à metragem da área, que nos leva a imaginar que há o pressuposto de que os demais requisitos foram preenchidos. Nós estamos decidindo sobre a sentença e o acórdão. Então, eu asseguro a Vossa Excelência, acabo de ler novamente, que não há uma linha sequer, nem na sentença, nem no acórdão, sobre os requisitos do artigo 183. Peço vênia para acompanhar o voto do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. A mim me parece que se impõe, no caso, o provimento apenas parcial desse recurso extraordinário. Por quê? Porque não há, seja na sentença de primeiro grau, seja no acórdão, que foi proferido em sede de apelação, não há qualquer exame sobre outras questões de fato. A questão, por exemplo, da própria finalidade, a uso capião especial de imóvel urbano, só se configura quando, diz a Constituição, quando há esta possessio, esta posse mansa e pacífica, destinada à moradia do uso capiente ou de sua família. Não se discute absolutamente nada a esse respeito. A única controvérsia que se instaurou no caso foi em torno da propriedade ou impropriedade da ação de uso capião de que a parte recorrente se utilizou. E o judiciário, o Poder Judiciário local no Rio Grande do Sul entendeu que esse único requisito não estava presente. Mas os demais, não houve pronunciamento algum. E se o tribunal der provimento a esse recurso, na verdade nós estaremos não só reconhecendo a propriedade do uso capiente, mas extinguindo o direito de propriedade daquele em cujo nome se acha registrado o imóvel. Só queria fazer uma observação, talvez até de caráter mais didático e técnico sobre esse aspecto. É porque, efetivamente, o direito brasileiro não admite pedidos implícitos. Mas, uma vez formulado o pedido explícito, o direito brasileiro admite que, no pedido formulado, há implicitamente os fatos conducentes ao pedido formulado. Então, efetivamente, o pedido é para a aquisição por esse modo de apropriação, que então é o pedido de aquisição por uso capião. No momento em que o autor formula esse pedido, diz o Código de Processo Civil, os pedidos devem ser interpretados. Os pedidos são interpretados com manifestações de vontade. Se a parte formula o pedido de uso capião, é que para ela, além de cumprir todos os requisitos, ela também entende que, a despeito de uma limitação legal,
que nós estamos considerando que ela tem que ser afastada do cenário jurídico, ele cumpriu os requisitos antecedentes. Acresce a isso que o Código de Processo Civil estabelece que, ainda que o réu conteste, mas não cumpra o ônus da impugnação especificada, presumem-se verdadeiros os fatos que não foram impugnados. Aprovada pela maioria, a tese ganhou a repercussão geral, criada pela Emenda Constitucional número 45, conhecida como a Reforma do Judiciário. Esse mecanismo permite que outras instâncias do Poder Judiciário adotem o mesmo entendimento seguido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a repercussão geral, ela é efetivamente um filtro para o acesso ao Supremo, como observou Sua Excelência, mas ela também serve como um filtro futuro para que não se multipliquem as ações que virão ao Supremo. De modo que, havendo consenso em um caso concreto, sendo possível firmar uma tese sólida, eu não me furtaria a fazê-lo e concordo com a redação proposta pelo ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli ele propõe a seguinte tese: preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito ao uso capião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos da respectiva área em que situado o imóvel, entre parênteses, dimensão do lote. Mesmo que a norma do parcelamento urbano daquele município diga que aquela área é de 300, 350, 400 metros, o que vai prevalecer a partir deste entendimento, o que está prevalecendo neste entendimento do Supremo, é que ele vai adquirir por uso capião sim, porque aquele direito é assegurado constitucionalmente. O programa faz agora um breve intervalo. Não saia daí, até já. A lei brasileira e as modalidades da uso capião. O programa de hoje apresenta a repercussão de um julgamento no plenário do Supremo sobre este tema. Confira. A cabeça do artigo 183 da Carta dispõe: aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados limite, por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O preceito cuida da figura conhecida no direito civil como usucapião especial urbana. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no acórdão objeto desse recurso extraordinário, entendeu que se torna legítima a interferência da legislação local no que se refere à aplicabilidade da norma fundada no artigo 183 da Constituição da República. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o pedido da uso capião foi rejeitado porque a lei municipal não permitia o registro de imóveis com metragem inferior a 360 metros quadrados. Já no Supremo, o recurso foi provido para reformar o acórdão e conceder a uso capião com novo registro de propriedade do imóvel com a metragem de 225 metros quadrados, desconsiderando, nesse caso, a restrição imposta pela lei municipal. O que é que muda? O que é que vem desse novo entendimento? Toda cidade tem um plano de ordenamento territorial. Nesse plano de ordenamento territorial, define-se qual é a forma de utilização daquele solo urbano. Aqui é uma área eminentemente comercial, não pode ter residência. Essa área aqui é uma área de indústrias, de inflamáveis, não pode ter residência. Isso aqui é uma área eminentemente residencial, só pode ter casas. Então vamos imaginar que o município regulamentou, ou a URB daquela área, né? Aquela norma que vai determinar de que tamanho é cada lote, diz, olha, cada lote desse lugar tem que ser de 550 metros quadrados. Aí eu tenho um sujeito que ocupa uma área de 200 metros quadrados. Quando ele entra com ação de uso capião, o que é que o juiz diz? Olha,
Perfeito. O senhor cumpre com todos os pressupostos da Constituição Federal, mas o senhor não vai adquirir por uso capião porque fere a lei municipal que regulamenta a utilização do solo urbano, que diz que nesse local que o senhor está, a área não pode ser inferior a 500 metros. Então, se o senhor só ocupa 200 metros, o senhor não pode adquirir por uso capião especial urbano. E aí frustra um direito constitucional que é assegurado àquele cidadão o direito de adquirir o domínio daquela propriedade. Não pode a norma infraconstitucional, a norma do município, impedir a aquisição da propriedade por aquele cidadão. Um direito constitucional estabelecido no artigo 183. E assim nós terminamos mais esta edição. Mas lembrando que se você quer participar do programa, sugerir um tema ou falar com a produção, é só enviar um e-mail para grandesjulgamentos@stf.jus.br. Temos um encontro marcado no próximo programa com mais uma grande decisão do plenário do Supremo. Até lá!